E aí, jovem, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou passar 14 dicas excelentes, tá? Para você poder trabalhar aí de forma mais sábia, mais ágil e ter alguns macetes, assim, alguns truques que você pode aí utilizar durante as suas edições, tá? Seus trabalhos no Photoshop. Vou estar deixando aqui ao lado todas as informações, o tempo de cada aula. Você pode ver aqui na barra também, cada dica específica que eu deixo, vai ficar aqui na barra de rolagem. E são essas aqui, essa lista, para você se orientar melhor nesse vídeo. Então espero que tenha sido útil, agradeço mais. Bora pro vídeo então. Utilizar o Camera Raw para a gente mexer na iluminação da foto. Como assim? Seguinte, se eu abrir aqui meu filtro de Camera Raw, essa aqui é uma opção pouco utilizada. Vou minimizar meus painéis aqui. No painel aqui de Color Mixer, eu posso trabalhar com cores individualmente. Por exemplo, vamos supor que eu queira trazer os meus azuis para um tom mais verde água, mais de aqua, tá vendo? Ou os meus azuis com um tom mais púrpura. Eu vou trazer eles para um tom mais de aqua para ter uma diferença maior ali para a parte de baixo. Se eu vier aqui em luminância, eu consigo alterar a iluminação, observa os vermelhos, somente dos tons vermelhos da minha imagem. Eu consigo escurecer ou deixar eles mais claros por aqui. A mesma coisa com os tons de aqua, igual eu deixei o céu com tom de aqua, eu posso deixar o céu mais claro ou mais escuro. Olha lá ele mais escuro, como que eu ganho uma vida maior, tá vendo? E associado com aqua tá o azul. Então se eu mexer no meu azul, olha só, eu consigo clarear ou escurecer o céu mexendo só por aqui e só nesses tons. Só os tons de laranja, por exemplo, eu venho aqui em Orange, tá vendo? Só laranja. E eu mexo neles só por aqui. Então dessa forma você consegue fazer uma edição e contrastar determinadas cores, ou até mudar e ajustar determinadas cores. Olha só, meu laranja mais amarelo, meu laranja mais vermelho. Eu posso deixar os meus laranjas bem avermelhados, ó. Só mexendo nesse menu aqui. Então é muito legal os contrastes aqui que você consegue fazer. Você tem um menuzinho de matiz, o de saturação e o de luminosidade. De saturação, se eu ampliar, olha só, meus vermelhos, eu posso tirar toda a vida dos vermelhos e dos laranjas, eles ficam cinzas. Então através disso aqui você consegue fazer esses ajustes. Mas a ideia principal é você trabalhar, olha só, mexendo nessas cores por aqui. Sempre se você tirar a luz, a luminância aqui dos vermelhos, vai ficar um resultado bem mais legal, tá? Você dá um contraste aí muito bom. Mesclar várias camadas de uma vez. Vamos supor que eu tenha um desenho aqui, vou colocar, por exemplo, número 1, aqui o número 2, vou criar uma nova camada, número 3. Na nova camada eu vou criar um quadrado aqui, vou criar uma forma geométrica, assim, um triângulo. E por fim, vamos imaginar que eu crio aqui uma camada de ajuste, por exemplo. Calma, não desespera não, só estou mostrando exemplos, tá? De color para ficar tudo dessa forma, só que só num pedaço. Existem duas formas que eu posso fazer isso, para mesclar todas essas camadas aqui. Vamos supor que eu queira duplicar essa daqui para ver o antes e depois. Como que eu poderia fazer se eu não quisesse perder essas informações? Eu poderia fazer o seguinte, que é a forma mais prática que eu recomendo para você ter uma organização. Você seleciona a primeira, a última, Ctrl G, depois Ctrl J, botão direito, mesclar camadas. Agora você tem essa camada com tudo mesclado e você tem o grupo aqui com backup com todas elas ali. Você também pode fazer isso sem criar um grupo, só selecionar todas e dar o Ctrl J para duplicar. Porém, como que eu faria esse ajuste? Dei meus Ctrl Z aqui para voltar antes de fazer o meu grupo. Como que eu faria esse ajuste aqui de mesclar todas essas camadas e mantendo aqui a minha original? O atalho para isso é Ctrl Shift Alt E. Aí o que ele vai fazer? Ele vai duplicar todas essas camadas visíveis, tá? E vai mesclar numa nova. Ele já vai fazer tudo aquilo que eu fiz de forma direta e bem mais prática. Ele vai selecionar todas, vai duplicar todas e vai mesclar todas, tá? Numa camada separada. Vou pegar essa foto dessa senhorinha aqui para mostrar duas coisas nela, que seria o seguinte: a gente trabalhar com o Band-Aid para restaurar, só que a gente pode usar o modo Lighten, tá? Porque normalmente a gente faz o seguinte: normalmente a gente pega esse Spotlight aqui e vai fazer alguma restauração em determinada parte. Então vamos supor que eu quero fazer uma restauração nessa parte aqui. Só que ele tá pegando áreas claras, áreas escuras, tá? Às vezes o comportamento dele aqui não é tão legal e fica muito artificial, fica muito agressivo. Como que eu faria para esse ajuste ficar mais suave? Bem simples, eu venho aqui nesse modo normal, você pode trabalhar com ambos os band-aids dessa forma, tá? Você troca aqui para Lighten. Agora o ajuste, ele vai adaptar só as luzes mais claras e o seu band-aid você pode passar de forma mais livre, mais confiante, que ele vai fazer aí uma restauração mais suave. Recomendo muito quando você for fazer uma edição de pele ou algum tratamento, teste isso aqui. E eu até te convido a comentar aqui abaixo para me falar a diferença. Vem aqui em cima,
independente do band-aid que você tiver, se for o de Spotlight, esse aqui ele vai corrigir mais tons estourados, tá? E esse de baixo aqui, ele vai fazer uma correção livre, assim, natural em qualquer parte, luz e sombra. E mesmo assim você troca para o modo Lighting. Aí esse aqui você tem que segurar o Alt para ele pegar uma parte, e aí você faz a correção, que ele vai ter uma correção mais limpa, tá? Ele vai fazer uma correção aí mais limpa, sem danificar tanto a imagem. Aqui ficou assim que eu tô passando várias vezes. A intenção aqui é de passar essa dica para você não arrebentar tanto a sua imagem em tons mais escuros, por exemplo. Ele vai preservar mais alguns tons escuros, tá? A diferença é sutil, mas realmente dá diferença sim, tá? E eu vou até passar outra dica, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo alguma correção, alguma coisa nessa imagem, e você quer visualizar ela em outra tela, tá? Só que com um zoom pequeno. Você poderia simplesmente vir aqui, View, aliás, Window, janela, arranjo, nova janela para o nome dessa foto aqui, tá? Desse arquivo. Então, clicando aqui em nova janela, ele vai abrir uma nova janela para você. Você pode simplesmente arrastar ela para baixo e deixar ela aqui no cantinho. Agora, tudo que eu fizer nessa imagem aqui, ó, vamos supor que eu faça, ó, tudo que eu estiver fazendo aqui, ele vai mostrar para mim ali em tempo real, tá? Com o zoom da imagem original. E se eu quiser dar o zoom lá, basta eu clicar nessa janela aqui. Você pode ampliar, você pode mover, fazer o que você desejar, ó. Você pode dar um zoom aqui onde você preferir. Ou apertar Ctrl 0, que ele vai ajustar para você na tela inteira. E o que você fizer aqui, ele vai fazer ali para você, tá? Bem útil isso aqui. Aproveitando essa foto aqui, eu poderia fazer um outro ajuste, por exemplo, de clarear os dentes. Tem diversas formas que você pode fazer isso. A mais comum seria, por exemplo, utilizar a esponja. Eu gosto sempre de duplicar a camada por segurança. Você pode utilizar essa ferramenta de esponja, clica e segura aqui, ele vai habilitar para você. Você só passa aqui, tá feito, beleza? Outra forma que você pode fazer é criar uma nova layer aqui de vibração, tá? Você pega e desce essa vibração aqui, desce um pouco essa saturação, e aí você aperta Ctrl I para inverter a camada. Feito essa inversão da camada, você vai pegar o seu pincel, vai colocar aqui na cor branca, botão direito, deixa o hardness zerado e pinta aqui somente na região dos dentes, tá? Você pinta somente aqui. Se você tiver achado exagerado, vem aqui e tira um pouco da opacidade. Pronto, você já fez ali o processo e já tirou esse tom de amarelo, tá? Uma outra dica aqui seria sobre rotacionar a imagem. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer algumas linhas. Vou pegar uma cor branca aqui. Vamos supor que por algum motivo você queira fazer algumas linhas na sua imagem assim, dessa forma. Deixar a opacidade aqui mais... deixar a dureza mais alta. Então vamos imaginar que você queira fazer algumas linhas assim. Porém, às vezes a posição aí te incomoda, tá? Às vezes a posição tá te incomodando e você se sente desconfortável de estar fazendo essas linhas, seja no pincel, enfim. Se você apertar a tecla R no seu teclado, ele vai habilitar um novo ícone para você. Olha só a mãozinha como é que ficou. Se eu só clico e movo aqui para a direita ou para a esquerda, eu posso rotacionar a minha imagem e dessa forma eu posso posicionar ela de uma forma que fique mais confortável. Depois disso é só você clicar na ferramenta de novo e você faz aí os ajustes da forma que fique melhor, tá? E mais confortável para você fazer a manipulação, tá? Fazer o desenho que você quiser. Às vezes você se sente mais confortável com ela desenhando, vou apertar o R aqui, dessa forma assim, fazendo nesse sentido. Às vezes é no sentido oposto. Então cada um vai sentir um conforto maior de determinado ângulo. E depois para resetar, você aperta R de novo e vem aqui em cima, Reset View, ele vai resetar para você, tá? Uma dica legal aqui seria para você... Vou trabalhar com essa imagem ainda. Uma dica legal seria para você navegar melhor entre as camadas. Vamos supor que... Vou fazer uma seleção aqui nesse objeto. Vou duplicar ele. Vou fazer uma seleção nesse outro aqui. Vou duplicar ele. E outra aqui nesses azuis aqui embaixo. Clicar lá e vou duplicar. Vou fazer um nos vermelhos aqui também. Vou clicar de novo e dupliquei. Então agora eu tenho os vermelhos, ó, separados. Vermelho, verde, o amarelo, o azul. Então, nessa dica aqui que eu vou passar, eu vou te passar duas dicas para navegação. Uma para facilitar a sua visualização da camada, tá? E outra para você navegar melhor entre elas, que seria o seguinte. Se você tiver, por exemplo, nessa camada daqui de cima e apertar Alt e colchete, você vai navegar entre as camadas. O colchete de cima desce e o colchete de baixo sobe, tá?
Então, às vezes é mais útil que você ficar lá clicando e navegando entre elas manualmente. E para você ter uma identificação melhor, por exemplo, vamos supor que você tem diversos objetos amarelos aqui, ou enfim, você queira separar melhor esses objetos, suas layers. Se você clica com o botão direito, você pode, na opção aqui embaixo, ó, colocar alguma cor. Então, por exemplo, essa aqui é amarelinha, eu posso colocar amarelo. Essa daqui é verde, eu posso colocar verde. Essa aqui é azul, você pode colorir as camadas, tá? Para você ter uma navegação melhor. E até mesmo grupos, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um grupo com esse aqui. Eu posso clicar com o botão direito e colorir esse grupo aqui com uma cor específica, ele vai trocar todas para mim. Isso aqui é mais para questão de organização mesmo, pode te ajudar bastante, tá? Às vezes você vai mandar um projeto para um cliente, precisa de mais organização, você pode, além de renomear, colocar por cores. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um flyer, aí você coloca, por exemplo, as do fundo, texto, cada grupo ou cada parte do projeto com alguma corzinha. Você encontra aí a melhor organização, isso aqui te ajuda demais, tá? E até mesmo aproveitando, falando, por exemplo, de flyer, de coisa assim, eu posso até passar uma outra dica, que seria, por exemplo, Ctrl R, a gente habilita as réguas. Você pode vir aqui o Window, aliás, View, tá? E habilita aqui, ó, Rulers, réguas, Ctrl R. Aqui no Ctrl R, ele tá mostrando para mim nessa medida aqui, ó, em centímetro, tá? Tá mostrando em centímetro quando tem essas imagens, ó, 0 centímetro. Se eu chegar aqui, essa imagem aqui tem 200 centímetros, é uma imagem bem grande. Se por acaso eu quiser ver essa imagem aqui em milímetros, basta eu clicar com o botão direito aqui, ó. E você pode trocar a unidade de medida para milímetro, para polegada, tá? Para pixel. Então isso aqui ajuda bastante. Você tem uma noção aí maior, ó, o tamanho dessa imagem aqui, ó. 0 pixels, e aqui ela vai mostrar que ela tem 6.017 pixels de largura, tá? Então por aí você consegue ver melhor essa unidade de medida, você consegue só clicar com o botão direito aqui e trocar essa unidade, facilita bastante para você trabalhar aí. Ajustar brilho somente das luzes e das sombras, mostrar essa dica aqui que é bem legal. Aqui seria o seguinte, por exemplo, posso criar uma camada de curvas para fazer os ajustes aqui no meu projeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego essa mãozinha, eu estou subindo aqui, estou descendo aqui em determinadas partes, mas ele está fazendo a minha imagem como um todo. Se por acaso eu desejasse clarear somente as sombras, trabalhar só com as sombras, é bem legal. Eu venho aqui nos meus canais, ó, e aqui em canais eu seguro o Ctrl e vou clicar aqui nesse RGB. Agora ele vai pegar só as áreas de luz. Se eu voltar aqui para Layers e criar aqui agora o meu ajuste de curvas, ele criou uma máscara para mim. E se eu mexo aqui na minha imagem, ele só vai criar um contraste maior, ó, ele só vai clarear as áreas de luz. E se eu quiser mexer só nas sombras, basta eu apertar Ctrl I, aí ele vai inverter e agora essa máscara vai estar aplicada só nas áreas de sombra. Então olha só, se eu vier aí fazer a alteração, ele não está alterando, olha lá as áreas de brilho lá que estão intactas, ó. Ele só está alterando as minhas áreas de sombra. Então através disso aqui você consegue fazer edições com uma precisão maior em determinadas regiões. Por exemplo, tendo um controle maior, com muito cuidado, eu posso vir aqui e subir só um pouquinho dessas áreas de sombra, ou descer em determinados pontos. Posso chegar isso aqui para a direita, para criar uma curvatura mais contrastante. Olha lá que legal. Posso subir só essa parte aqui mais fosca, ele só vai alterar essas regiões de sombra aqui para mim, sem mexer nas luzes. Segurando o Shift eu consigo ver sem a máscara. Eu posso eliminar a máscara temporariamente, só para eu visualizar. Se eu estivesse fazendo essa alteração mexendo nas luzes, olha lá como que ficava estourado, tá vendo? Mas só fazendo nas sombras eu consigo fazer um ajuste mais preciso só em algumas regiões específicas, tá? Tá bem legal isso aqui. Outra dica seria sobre a gente poder fazer um ajuste de cor de forma automática. Se eu clicar nesse íconezinho aqui, habilitar, por exemplo, seja curvas ou levas, vamos habilitar o de curvas. Eu tenho esses 3 conta-gotas. Olha só que legal. Se eu pego esse conta-gotas aqui e chego numa área que eu tenho certeza que é cinza na minha imagem, observando que é fácil observar, por exemplo, as nuvens, a rocha, tá? As montanhas aqui, elas têm uma tonalidade cinza. Aqui é nitidamente mais avermelhado, mas aqui, por exemplo, é cinza. Então só de eu clicar nesse conta-gotas aqui do meio e chegar numa área cinza, olha só a hora que eu clicar, que legal. Ó, vou clicar aqui, olha só, ele já fez o ajuste para mim da tonalidade e agora ficou com a cor mais natural, tá? Mais próxima. Mas você tem que ficar esperto com isso. Por exemplo, se eu clicar aqui no céu, ele vai fazer o balanço, ele vai arrebentar a imagem inteira, que ele vai entender que o tom neutro, a parte cinza da imagem, está muito azulada. Então você tem que clicar com sabedoria, por exemplo. Nessa área aqui eu sei que tem um tom mais neutro, olha só, agora ele neutralizou a imagem, ou antes ou depois,
bem mais esverdeada e agora com um tom mais próximo do real, tá? Mais corrigido, porque ele entende por um balanço ali de algoritmo que essa área é um tom cinza neutro. E aí se tiver uma pigmentação de verde, uma pigmentação de azul ou de vermelho a mais, ele vai fazer o balanço na imagem como um todo. Aqui ele entendeu que tinha uma pigmentação de verde maior e ele fez esse balanço. Se você quiser propositalmente criar, desbalancear a cor, né, ou criar alguma atmosfera, basta você vir aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero ela bem esverdeada. Eu clico no verde e eu puxo essa base aqui para cima. Agora as áreas aqui na minha sombra vão estar com verde mais intenso, olha só. Mesma coisa com o azul, posso pegar o azul e subir ele aqui, ó. Então agora eu criei um filtro aí azulado proposital na minha imagem. Aproveitando essa imagem aqui, tem uma outra dica bônus, caso você deseje preencher a imagem inteira de uma cor só. Se eu clico nesse maisinho aqui, vamos supor que eu queira fazer algum ajuste ou criar algum bloco aqui, alguma coisa para pintar essa imagem. O jeito mais comum seria vir aqui, por exemplo, vou escolher esse tom aqui, pego o balde de tinta e pinto na minha camada, beleza. Só que, se eu crio uma nova camada e aperto Alt Backspace, ele vai colorir automaticamente a camada inteira para mim, sem eu precisar pegar o balde de tinta para fazer isso, tá? Isso aí te facilita bastante. Basta você apertar Ctrl T, achata isso aqui, e aqui eu posso colocar meu texto, enfim, fazer aqui esse espaço aqui para colocar alguma coisa. Eu posso tirar essa opacidade aqui para ela revelar um pouco do fundo. Então isso aí é bem tranquilo, fica mais essa dica de bônus aí. Caminhando aqui para o final do vídeo, como que a gente poderia, falando de cores ali, né, de preenchimento, alterar a cor de determinado objeto de forma bem simples e bem rápida. Posso simplesmente criar um ajuste aqui de matiz e saturação, clico nessa mãozinha e arrasto isso aqui bastante para a direita ou para a esquerda, olha só. E aqui você pode ampliar um pouco ou diminuir, vai depender de cada imagem, você vai sentir aí na hora que você for trabalhar, para ele pegar uma área maior. E olha só, quando eu troco a cor aqui, ele vai trocar a cor para mim automático. Então eu posso deixar esse carro vermelho, por exemplo. E aí depois eu tiro um pouco dessa saturação. Olha lá, fiz o carro vermelho. E aí você pode perceber que ele pegou nos vidros. Então, por exemplo, nesse ajuste que a gente fez aqui, ó, que vai definir, tá vendo? Essa quantidade de área que ele vai pegar. Então o que eu recomendo você fazer? Depois que você fizer, você clica na máscara, pega o pincel, cor preta e apaga das regiões fora dessa área para não ter alteração. Você pode fazer um ajuste apagando nessas regiões. Vou clicar com o botão direito, tirar esse hardness. Vou apagar aqui do vidro, porque o vidro eu quero ele com um tom mais azulado. Retrovisor também. Então, antes e depois, tá vendo? Bem legal isso aqui, resolve muito bem. E vamos imaginar que eu tenha feito vários ajustes. Vamos supor, fiz um ajuste aqui de brilho e contraste. Tirei um pouco de brilho e contraste aqui. Vou fazer... Isso aqui é só ilustrativo, tá? Não desespero não. Vamos supor que eu vou fazer um outro ajuste aqui de balanço de cor. E eu quero ver o antes e o depois. Como que eu faria? A opção mais comum seria ir desabilitando layer por layer, tá? Camada por camada. Mas se eu quiser ver tudo em tempo real de uma vez só, basta eu segurar o Alt e clico no olhinho da camada original, tá? Ó, ele me mostra o antes e o depois aqui, na hora, aqui em tempo real. Ele desabilita todas as outras camadas e me mostra só a que eu estou trabalhando. E para fechar, a gente vai para a última dica aqui, que seria encaixar um lens flare, tá? Um raio de sol aqui, de uma forma muito precisa. A gente vai utilizar as réguas, lembrando, se a sua não estiver habilitada, você vai apertar Ctrl R. Vou posicionar aqui as minhas réguas aqui, uma aqui e outra aqui, para achar o centro do sol aqui direitinho. Para pegar essa linha, basta você pegar essa primeira ferramenta, clica aqui nas suas réguas e arrasta e joga para dentro da sua imagem que ele vai habilitar para você. Então beleza. Feito isso, o que é que a gente faz? Vou habilitar aqui o meu menu Window Info, tá? E nesse Info, se eu chegar aqui em cima, ele vai me mostrar, ó, 58,90 e 21,02. Vou colocar aí 59,21, tá? Para ficar mais preciso. Então eu vou trocar aqui, vou criar uma nova layer, Alt Backspace para Print Render, Lens Flare, tá? Então agora eu vou segurar nessa opção aqui, vou segurar o Alt. Vou habilitar essa última opção aqui para ficar mais legal. Você tem várias aqui, vou deixar nessa primeira mesmo. Vou segurar o Alt e vou clicar. Então fazendo isso, eu posso alterar aqui e colocar a posição que esse objeto aqui, esse marco estava ali. Só que ele está marcando em pixels, então o que eu vou fazer? Vou cancelar isso aqui,
Vou trocar minha unidade de medida aqui para pixels, tá? Vou habilitar o meu menu Window, Info. Chegando aqui, ele vai mostrar em pixels, ó, 1666 por 592. Agora sim eu vou fazer. Vou segurar o Alt, 1666 e dou um OK. Agora ele vai marcar ali para mim, preciso, onde aquele raio de sol tá. E aí depois basta você clicar aqui e troca para clarear, tá? Olha só. Então tá preciso exatamente ali em cima. Se precisar fazer algum ajuste, basta você apertar Ctrl T e aí você pode mover aqui mais um pouquinho e posicionar esse lens flare ali melhor. Agora o raio de sol tá perfeito, como se fosse real ali de onde tirou a foto. Ctrl H, você tira essas linhas. Então olha lá, o raio de sol perfeito, preciso, tá? Então se você não souber onde isso aqui encaixa, você faz dessa forma. Cuidado na hora de ajustar, porque pode ficar essa marcação aqui em cima. Aí eu recomendo, talvez, você pode fazer só uma seleçãozinha assim nesse pedaço aqui e arrasta pra cima. Quanto mais preciso ficar ali, melhor, tá? Ó, se eu trocar aqui, tá tudo preenchido, screen. Então, espero que tenha sido útil, agradeço demais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo na descrição. Obrigadão, valeu demais, sucesso!